Existe uma sensação pior do que você ir assistir uma aula, tentar copiar tudo que o professor fala e no final sair com aquela sensação de cansaço e ao mesmo tempo de dever cumprido. É mais ou menos isso que eu me sentia quando eu ia assistir uma aula de um cursinho que eu fazia quando eu estava para concurso. Você sente assim também? Você sente que está copiando muito e isso está te desgastando e o próprio material que você copia você não consegue nem ler depois. Eu me senti exatamente assim e é sobre isso que eu queria falar hoje, porque é uma situação que você não precisa passar, porque eu já passei, sei como é que é, e sei que pode ser diferente, E o que é que eu queria dizer para você? Eu queria dizer para você duas dicas que eu utilizei na minha vida pessoal e eu tenho certeza que vai te ajudar. Que é o seguinte, a primeira eu queria partir de uma premissa muito clara. Para qual é a finalidade da aula? Veja se você concorda comigo ou não. Qual é a finalidade de uma aula? A finalidade de uma aula é só uma ou duas coisas. Você compreender o que você quer saber, o que é que você quer aprender, então você precisa compreender primeiro e depois ela trilhar um caminho para os seus objetivos. Se o seu objetivo é concurso público, como é o objetivo aqui foi o meu e é o desse canal aqui, você, o professor na aula, ele vai dizer o caminho. Foi o que mais caiu, daquele tema o que é mais importante para você focar. Então ele vai trilhar um caminho. Então você vai compreender o assunto para que depois você possa estudar com mais facilidade e também trilhar o caminho. E partindo dessas premissas, o que é que eu fazia no momento de uma aula que eu precisava? Porque eu não assistia todas as aulas. Depois que eu comecei a entender isso, eu não assistia mais todas as aulas. Eu assistia às aulas adequadas para que eu entendesse e compreendesse que eu tinha dificuldade. O que eu tinha facilidade, eu não assistia a aula. Seria perda de tempo para mim. Então, já nas matérias que eu tinha mais dificuldade, nos assuntos que eu não compreendia bem, que eu não tinha uma certa compreensão, eu ia assistir a aula. E quando eu assistia a aula, eu só levava um papel e uma caneta. E com esse papel e essa caneta, eu fazia não a cópia da aula, mas sim eu fazia uma organização, uma estrutura da aula, do caminho que o professor passou para que depois eu pudesse estudar com eficiência. Com esse roteiro, que inclusive depois com que eu estudava, eu criava meu próprio resumo em cima desse roteiro. Então, com isso, o que é que aconteceu? Primeiro, eu comecei a assistir menos aulas, só as que mais importavam. Segundo, com esse material que eu produzia, eu conseguia saber o meu roteiro e o que é que eu precisava revisar. Eu realmente pegava o roteiro de estudo. Você vai estar vendo a imagem aqui mais ou menos como é que funcionava esse roteiro, tá? E a partir disso, as aulas ficaram mais eficientes para mim e meu estudo começou a render, ser muito mais produtivo. Depois eu comecei a acertar mais questões, eu comecei a compreender melhor o assunto, comecei a perder menos tempo, eu comecei a avançar em outras áreas que o tempo de aula que me consumia não dava para eu avançar. É claro que se você está muito inicial e não conhece, não entende bem muitos assuntos, é bom que você faça a aula da maioria dos temas, da maioria dos assuntos. Mas se você está um pouco mais avançado, está intermediário, você não precisa disso. E não precisa ficar repetindo, reprisando e revisando todas as aulas, assistindo de novo as mesmas aulas, se você prestou atenção, se você assistiu bem a aula e você seguiu esse roteiro. Isso é muito eficiente. Isso vai te economizar tempo e vai te deixar mais produtivo. É claro que cada pessoa tem o seu jeito, tem gente que gosta mais de aula, tem gente que pode gostar mais de ler, mas isso é um roteiro de minha experiência pessoal, o que minha experiência pessoal me disse e o que me deu mais resultados. Se você colocar em prática, você vai saber se também vai te dar mais resultados. E geralmente dá, na maioria dos casos dá, porque a mente humana ela funciona de uma forma muito parecida. Então, geralmente o que dá certo para uma pessoa, dá certo para outra, e você vai ver quando colocar em prática, tá joia? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo que eu vou responder as suas dúvidas. E se você quer mais técnicas como essa, eu vou deixar um link aqui em cima, um link aqui embaixo, você clica, se cadastra e eu vou mandar para você um PDF com as estratégias que eu utilizei. Essa foi uma delas. Eu vou te mostrar várias outras estratégias que eu utilizei para ir muito bem em concurso público. É a mesma que meus alunos utilizam hoje em dia e são aprovados em vários concursos, como você pode ver aqui na imagem com alguns deles, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.